O jogador Davi Terans, né, que o Atlético tem 20% aí do passe do atleta ainda, né, está na mira aí de outros times do futebol brasileiro. Entre eles, Cruzeiro, Vasco da Gama e Flamengo. Todos esses times hoje disputam aí a contratação do jogador. Mas antes de trazer para vocês aqui valores e mais detalhes, deixa eu trazer para vocês aqui o setorista do Atlético Paranaense, o André Ciampi, falando da situação do jogador e também da temporada aí do Davi Terans. Bom dia, nação atleticana, tudo bom? Aqui quem vos fala é André Ciampi, jornalista esportivo da Rádio Triboleiros, representante do futebol paranaense. Hoje trago notícias para vocês do Atlético Paranaense, sendo mais exato do atleta Davi Terans. Terans tem sido um jogador muito destacado aqui no Atlético Paranaense. Fez uma temporada sólida, atuando em 98 partidas e realizando 26 gols, contando a temporada de 2021 e 2022. O atleta despertou interesse em diversos clubes brasileiros, como o Cruzeiro e a dupla carioca Flamengo e Vasco. Também teve propostas do futebol estrangeiro. A equipe árabe, o Al-Shahab, mandou proposta pelo meio-campista. O Atlético não iria vender o jogador antes da decisão da final da Libertadores, mas após a final houve grandes propostas e uma possível venda dele. Flamengo, Vasco e Cruzeiro realizaram propostas, mas o Atlético colocou um valor estimado, 26 milhões, nada mais, nada menos que isso. Para o time estrangeiro, por possuir mais recursos que o futebol nacional, o Atlético disse que só vende o jogador pelo preço do triplo do que ele vale. Sobre a situação aí do Terans, eu também apurei essa situação com o Felipe Fontoura, tá? Ele que é jornalista e setorista do Flamengo, e ele trouxe pra gente informações com relação ao que ele tem, tá? De informação do interesse do Flamengo. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações pra vocês sobre valores. Já tem proposta em cima da mesa aí pro Atlético Paranaense. Vou trazer mais detalhes pra vocês. Mas antes, fala, Filipão. Bom dia, Henry. Bom dia, galera do canal Eu Acredito. Felipe Fontoura na área aqui, para dar uma atualizada a pedido da galera da produção aí do canal, né, da Betinha, para dar uma atualizada no caso do Terans. O Terans o Flamengo fez uma sondagem por ele, quis saber valores, etc. Chegou a avançar numa conversa um pouco mais a fundo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nesse exato momento, parece que o Vasco entrou pesado na negociação, e o Flamengo entende que o Terans seria apenas para compor elenco. Então o Flamengo não vai fazer nenhuma loucura por um jogador que, no meu ponto de vista, aqui é opinião, é um jogador bom, ponto. O Terans não é nada além de bom jogador, ponto. O elenco do Flamengo é muito qualificado. O Terans viria sim para seria importante como uma opção. O Terans seria uma opção interessante para decorrer de partida, quando você tiver ausência de Arrascaeta, Everton Ribeiro, coisa que falta no time do Flamengo, mas não vale nenhuma loucura. Então, como a 777, a nova SAF do Vasco da Gama, entrou pesado com a ideia de ter o Terans, o Flamengo vai apenas sondar a distância e caso não negocie com ele, caso o Vasco não acabe acertando e fazendo as loucuras que o Vasco está disposto a fazer, o Flamengo está ali aguardando. Essa é a situação, por enquanto, da negociação do Terans com o Flamengo. Esse é o lado do Flamengo. Tamo junto? Segue a gente lá, canal do Felipe Fontoura, e fique por dentro de todas as notícias. Valeu! Tá aí meu amigo Felipe Fontoura, do canal do Flamengo. Seguem lá, quem gosta de notícias de outros clubes aí, pode seguir o Filipão lá. Tem muito flamenguista que segue a gente aqui, enfim. Mas sobre a situação dos valores, tá? Com relação ao Davi Terans hoje, ele tá avaliado em 5 milhões de euros, tá? Segundo o site alemão Transfermarkt. E a informação que chegou pra gente aqui do próprio André Ciampi é que o Vasco fez uma proposta pro jogador de 29 milhões de reais. Então o valor não seria problema, até porque o Vasco está falando no valor aí de 25 milhões de reais, que é o valor dele, né? Então, não é esse o problema. Segundo o André Ciampi, o Atlético Paranaense ainda não, né, aceitou a proposta aí do Vasco, porque ainda não está seguro de que realmente vale a pena abrir mão do seu melhor jogador. O Terans é tratado como um dos melhores jogadores aí do Atlético Paranaense, então é aquela lógica. E aí, vai vender o jogador para depois contratar quem? Né? Nós vamos conseguir repor a altura e aí o desempenho esportivo dentro de campo, né? São todas as situações aí que devem ser avaliadas.